Louvado seja nosso Deus, Deus da vida, Deus da nossa salvação. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu quero, no início da mensagem de hoje, contar com a ajuda de vocês para cantarmos o salmo que será o texto da mensagem de hoje, o Salmo 84. Mas antes de ler, eu quero convidar os irmãos e irmãs a cantarmos juntos, porque este salmo era um canto, era no tempo do povo de Israel, e era cantado, como muitos outros, e era o canto dos peregrinos, canto das peregrinações, o Salmo 84. E eu quero convidar os irmãos a aprendermos juntos esse refrão assim. Vou cantar uma vez e depois todo mundo junto. O passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, era abrigo para teus peregrinos. Vamos juntos? Deixa eu mudar o tom um pouco aqui. O passarinho, vamos lá. O passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Como é boa a tua casa, como é bom morar contigo, por ti suspira minha alma, meu coração, ó Deus vivo. Todo mundo. O passarinho encontrou agasalho para os teus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Encontrou a andorinha, ninho para os teus filhotes, o teu altar, tua casa, eu encontrei, ó Deus forte. O passarinho encontrou agasalho para os teus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Bem felizes os que moram no linhar da tua casa, os que em ti se apoiam celebrarão tua graça. O passarinho encontrou agasalho para os teus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Bem feliz sim acha em ti força para caminhar, passando por terra seca, em fontes vai transformar. O passarinho encontrou agasalho para os teus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Amém. Então, irmãos e irmãs, esse vai ser o texto de hoje, o Salmo 84. E antes de ler, quero compartilhar com os irmãos e irmãs que domingo passado eu estive lá em Itapiramutá acompanhando o reverendo Persílio. Os irmãos e irmãs já tiveram notícia que houve a pergunta, o reverendo Persílio, que estava na igreja de Valério Silva, foi para Itapiramutá para pastorear a congregação da igreja de lá, e a reverenda Gabriela veio de Itapiramutá para a igreja de Valério Silva. E ainda acontecerá o momento da recepção da reverenda Gabriela lá em Valério Silva, quando o reverendo Dagoberto também estiver aqui em Salvador. E lá em Itapiramutá, no final de semana passado, nós tivemos esse momento de acolhida do reverendo Persílio junto com a congregação, neste início de ciclo dele, pastoreando a congregação
da Presbiteriana Unida naquela cidade que estava lá. Foi um momento muito abençoado, tivemos a oportunidade também de visitar algumas famílias da igreja, da congregação, circular um pouco pela cidade também. A gente já estava se situando, né? Onde é que fica a padaria, onde é que fica a farmácia, como é que chega na igreja. Ele já começou a se situar, a mudança foi concluída, né? Arrumou boa parte, né, da casa pastoral onde ele vai ficar. E tivemos um momento muito especial de acolhida, de celebração, muito aconchegante, de muita comunhão, desse início de ciclo do Reverendo Persílio com a congregação da IPU de Itapiramutá. Que possamos continuar orando, tanto por ele lá, pela congregação, assim como pela Reverenda Gabriela, que inicia também o ciclo na IPU de Valério Silva. Então vamos ao texto, Salmo 84, que nós cantamos boa parte há pouco. Salmo 84, que diz assim: como são desejáveis as tuas moradas, Javé dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Javé. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa e a andorinha um ninho, onde põe seus filhotes. Os altares, Javé dos exércitos, meu rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, eles te louvam sem cessar. Felizes os que encontram em ti a sua força ao preparar a sua peregrinação. Quando atravessam vales áridos, eles os transformam em oásis, como se a primeira chuva os cobrisse de bênção. Eles caminham de fortaleza em fortaleza, até verem Deus em Sião. Javé, Deus dos exércitos, ouve a minha súplica, dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Vê o nosso escudo, ó Deus, olha a face do teu ungido. Sim, mais vale um dia em teus átrios do que milhares em minha casa. Prefiro o umbral da casa de Deus do que habitar na tenda dos injustos. Porque Javé é sol e escudo, Deus concede graça e glória. Javé não recusa nem bem aos que andam na integridade. Javé dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Amém. A casa de Deus é casa do povo. Sabemos, irmãos e irmãs, que Deus está em toda parte. Como dizia e cantava o apóstolo Paulo, nele nos movemos, vivemos e existimos. Deus está em nós, Deus está entre nós, Deus está na criação e a criação está em Deus. Agora o salmista nos chama a atenção para reconhecermos como é especial experimentar a presença de Deus no seu tempo. Como é especial experimentar, exultar a Deus, suspirar e desfalecer, louvar e adorar a Deus quando estamos reunidos em comunidade no templo. O salmista diz: como são desejáveis as tuas moradas, ó Deus. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Javé. Esse canto, irmãos e irmãs, quando foi escrito, era chamado de canto dos peregrinos, das peregrinações, porque em Israel havia procissões em que muitas pessoas do interior iam para Jerusalém para momentos de celebração especial, uma Páscoa, por exemplo. E as pessoas que tinham dinheiro, quando iam para Jerusalém, pagavam uma espécie de pousada, ou iam para a casa de algum familiar e encontravam guarida na casa de seus familiares ou de alguma pousada para quem tinha dinheiro para pagar. Os pobres que iam do interior para Jerusalém não tinham onde ficar. E nessa situação, onde é que eles ficavam? Ficavam nos átrios do templo. Os átrios, ou o limiar do templo de Jerusalém, era a primeira parte do templo, mais perto do lado de fora, que era coberto, e
E aí ficavam os peregrinos, as pessoas que iam para Jerusalém e não tinham onde dormir, não tinham dinheiro para pagar uma pousada, ou não tinham um familiar para ficar em Jerusalém. Então o templo, nessa experiência, era um lugar de abrigo para os peregrinos, era um lugar de abrigo para as pessoas que iam adorar a Deus, iam experimentar a sua fé nesse momento de celebração do templo. Por isso que o Salmo diz: minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Javé, porque os átrios representavam esse espaço de acolhida, esse espaço de abrigo, esse espaço de proteção, onde os peregrinos podiam ficar. E aí prossegue o salmista: meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. E aí faz a comparação com os passarinhos. O passarinho encontrou uma casa e andou em um ninho, onde pôs seus filhotes. Os teus altares, Javé dos exércitos, meu rei, meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa. O salmista aqui, irmãos e irmãs, está ao cantar aquela experiência em que aquelas pessoas que iam manifestar sua fé não tinham onde ficar, ficavam no templo, abrigadas, acolhidas no templo. E como essa experiência de estar no templo era uma experiência de contar com a presença de Deus, com a proteção de Deus, com Deus sendo abrigo para o seu povo. E é isso que nós podemos experimentar também quando nos reunimos no templo. Esse é o convite, esse é o destaque que o salmista faz. Quando nos reunimos no templo em comunidade, somos convidados a experimentar de forma muito especial a presença do Deus vivo, a exultar por este Deus vivo, a louvar sem cessar este Deus vivo. E este é o convite e a nossa experiência quando reunimos aqui no nosso templo. Aqui é tempo de ouvir e aceitar o convite de Deus, porque o culto, em primeiro lugar, é dizer sim ao convite de Deus, porque no culto o primeiro movimento é de Deus, Deus da graça. Antes de estarmos aqui, é porque de alguma maneira Deus nos convidou a chegar aqui, seja através da família, seja através do toque especial do Espírito, seja uma lembrança que temos, sejam os vínculos que temos, ou as visitas que podemos ter feito, as pessoas podem ter feito. A partir daí é Deus que nos convida, Deus que nos convida a nos reunir para adorá-lo, para experimentar a sua presença, para no templo experimentarmos esse Deus que é nosso abrigo, que é nosso amigo, que nos abraça, que cuida de nós. Então, irmãos e irmãs, o salmista nos ajuda a refletir sobre essa experiência. Reunirmos no templo é reunirmos para dizer sim ao convite de Deus, para experimentarmos a sua presença protetora, a sua presença que nos renova, a sua presença que cuida de nós em todo o tempo, e que no templo nós experimentamos de uma forma muito especial enquanto comunidade de fé. O salmista também diz, irmãos e irmãs, depois de dizer: felizes os que habitam em sua casa, eles te louvam sem cessar. E aí diz o salmista: felizes os que encontram em ti a sua força ao preparar a sua peregrinação. Quando atravessam vales áridos, eles os transformam em oásis, como se a primeira chuva os cobrisse de bênção. Que poesia linda do salmista! Poesia belíssima, porque ele nos reúne, nos une e nos envia. A comunidade de fé, irmãos e irmãs, é semelhante ao nosso coração. O que é que o coração faz com o nosso sangue no nosso corpo? Ele puxa, ele reúne e depois espalha novamente esse sangue. Ele puxa e espalha, ele reúne e envia. E assim também é a comunidade de fé. Aqui Deus nos reúne, nos atrai, nos convida, nos puxa, nos reúne, nos une, nos dá a sua palavra para nos alimentar e nos transformar, e depois nos envia. E nos envia dessa maneira que foi dita aqui, para sermos bênção para o mundo. Felizes os que encontram em ti, em Deus, a sua força, ao preparar a sua peregrinação, ao preparar a sua caminhada de vida,
de maneira que quando atravessam vales áridos, eles os transformam em oásis. Este é o sentido também, irmãos e irmãs, de nos reunirmos no templo para experimentarmos a presença e exultarmos e louvarmos ao nosso Deus. Aqui também encontramos a força em Deus, encontramos o alimento na presença de Deus, preparação para quando continuarmos a nossa caminhada e atravessarmos vales secos, lugares áridos, que a nossa passagem por esses lugares aconteça de tal maneira que esses lugares secos, difíceis de permanecer, áridos, calorentos, duros, que esses lugares se transformem em oásis, em lugar onde há água, em lugar onde há verdes pastos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Quando nos reunimos no templo para adorar a Deus, irmãos e irmãs, é para encontrarmos em Deus a força para daqui levarmos essa presença e essa palavra de Deus, que transforma lugares secos em mananciais, lugares sedentos em lugares e situações onde as pessoas podem saciar a sua sede com a presença do Espírito de Deus, com o amor de Deus, com a acolhida, com o aconchego, com a solidariedade e o cuidado que vem de Deus. Então nos reunimos aqui para experimentar essa presença amorosa de Deus. Reunimos aqui também para encontrarmos em Deus essa força. Felizes os que encontram em Ti, ó Deus, a sua força ao preparar a nossa jornada, a nossa peregrinação, a nossa caminhada no nosso dia a dia. Para que quando passemos por situações difíceis, adversas, situações de discórdia, situações de conflito, situações de injustiça, situações de solidão e abandono, que possamos ser aqueles que passam transformando vales áridos em oásis, lugares de solidão em lugares de aconchego e comunhão, lugares de discórdia em lugares de entendimento e harmonia, lugares onde há ódio em lugares de paz e entendimento, lugares onde há morte em lugares em que prevaleça a vida e o amor de Deus que faz novas todas as coisas. Que maravilha, irmãos e irmãs, no templo encontrarmos e experimentarmos isso que o salmista fala. Encontrarmos aqui o aconchego, o abrigo, encontrarmos aqui força para continuarmos nossa jornada com presenças transformadoras. Como Abraão ouviu de Deus: vai e sê tu uma bênção, sê tu essa presença que comunica o amor de Deus, que comunica a justiça, a compaixão de Deus, o cuidado de Deus, de maneira que por onde nós passarmos, que possamos, pela força do Espírito Santo, transformar a morte em vida. Que maravilha encontrarmos no templo, na nossa comunhão, na nossa adoração a Deus, essa força que pode fazer de nós agentes de transformação, conforme o reino de Deus. Mais adiante o salmista vai dizer: sim, mais vale um dia em teus átrios, no templo, do que milhares em minha casa. Como o salmista percebia que estar no templo com os irmãos e irmãs, louvando a Deus, era algo que ele encontrava de modo tão precioso, que ele dizia que valia um dia nos teus átrios do que milhares em minha casa. E prossegue o salmista: prefiro o umbral, que é essa parte da frente do templo linear, prefiro o umbral da casa de Deus do que habitar na tenda dos injustos. Prefiro estar aqui, prefiro estar no templo com a comunidade de fé para louvar a Deus. É aqui que eu quero estar, porque aqui é o amor de Deus que reina, e não as mentalidades e as ações dos injustos, a violência, o egoísmo. Prefiro estar no umbral da casa de Deus. É aqui que eu prefiro estar, porque aqui nós cultivamos e bebemos da fonte das águas da vida. Porque Javé é sol e escudo, Deus concede graça e glória.
Javé não recusa nenhum bem aos que andam na integridade. Javé dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Feliz o homem, feliz a mulher que confia em ti, ó Deus. E aqui estamos também reunidos para louvar a Deus, experimentarmos a sua presença amorosa, alimentarmos as nossas vidas para levarmos esse amor ao mundo e também preferimos estar aqui, escolhemos estar aqui, reconhecendo que aqui nós renovamos a nossa confiança em Deus, lembrando que felizes somos e podemos ser, felizes são as pessoas que confiam em Deus, esse Deus amoroso, esse Deus da justiça, esse Deus da vida, esse Deus que não recusa nenhum bem aos que andam na integridade, não recusa nenhum bem aos que andam na integridade. Víamos no Evangelho mais cedo de Marcos, os discípulos com apenas um pão, ali com Jesus e dizendo: Jesus, esse um pão vai dar para nós, na escassez, né? Esse pão vai dar para a gente. E isso depois daqueles 2 momentos em que Jesus repartiu os pães e peixes e deu para a multidão e ainda sobrou, e o que sobrou não foi desperdiçado. Depois de tudo isso, com o pouco pão que tinha ali, os discípulos meio que disseram: Jesus, vai dar, tem muito pouco. E Jesus diz: olha, cuidado para não serem levados pelo fermento dos fariseus e dos Herodes. Cuidado para não titubearem com a falta de fé. Confia em Deus. Felizes os que confiam em Deus. A felicidade não está em confiar naquilo que temos e nem mesmo naquilo que somos. A felicidade está em confiar no Deus vivo, porque é confiando no Deus vivo que nós vamos experimentar a sua providência, o seu cuidado. É confiando no Deus vivo que nós vamos encontrar, inclusive, o sentido da nossa própria vida e o sentido de poder confiar também nas forças e nos dons que Deus nos dá para servir, para fazer o bem e assim por diante. Primeiro, confia no Deus vivo. Feliz o homem e a mulher que confia em ti, ó Deus. O justo vive pela fé. A nossa vida é convidada a viver assim, confiando em primeiro lugar no Deus vivo, porque a providência de Deus não falha. Deus é fiel e não nos desamparará nunca. Javé não recusa nenhum bem aos que andam na integridade. Então, feliz que confia em Deus, aquele que nos ama primeiro, nos reúne, une e envia para compartilhar o seu amor revolucionante, que possamos nos alimentar desse salmo, na alegria de nos encontrarmos no templo, na nossa igreja, para louvarmos, para exultarmos, para abrirmos o nosso coração diante de Deus, com muita alegria, com muita gratidão, como diz o salmista, exultando ao Deus vivo, louvando sem cessar ao Deus da vida. Que aqui também possamos encontrar a fonte que alimenta as nossas peregrinações, as nossas caminhadas de vida. Que aqui possamos sempre mais e mais beber das fontes das águas da vida. Esse Deus que nos alimenta, que sacia a nossa sede espiritual, existencial, que sacia a nossa fome com a sua palavra, que nos dá a força necessária para que possamos, quando sair daqui, com os nossos passos, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a nossa ação, com a nossa escuta também, transformar vales áridos em oásis, transformar lugares secos em mananciais. Que possamos preferir estar aqui por escolha, porque preferimos estar aqui, porque aqui é lugar de cultivar o reino de Deus, e que nós preferimos o reino de Deus e a sua justiça, preferimos o reino de amor, de perdão, de comunhão, de reconciliação, de paz. Preferimos isso a tantas realidades de injustiça, de egoísmo, de ódio, de violência que estão por aí. Preferimos cultivar aqui o reino de Deus.
e que assim também possamos renovar cada vez mais a nossa confiança no Deus vivo. Porque felizes são aqueles e aquelas que confiam em Ti, ó Deus da vida e da nossa salvação. O passarinho encontrou agasalho para os teus pequeninos no teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Mais uma vez. O passarinho encontrou agasalho para os teus pequeninos no teu altar.